Você aí sabe o que é preciso prestar atenção no momento que você for comprar um tênis para treinar? Meu nome é Felipe da Silva, eu sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia, quiropraxia clínica e acupuntura e hoje eu resolvi vir aqui falar com vocês um pouco sobre as orientações que eu passo para os meus pacientes, as orientações que eu dou aos meus pacientes sobre os elementos que eles devem prestar atenção, né? O que eles devem buscar quando eles vão comprar um tênis para poder iniciar a sua prática de atividade física. E aí, primeira coisa, senhores, não se prendam a preços, não se prendam a valores, não se prendam a marcas, porque não é isso que vai garantir, não é isso que vai fazer com que um tênis ele seja ou não adequado para você, ele seja ou não realmente bom para aquele objetivo que você está buscando. Certo? O segundo item é: não se preocupem tanto com a sua pisada. Sempre priorize, sempre dê preferência a comprar tênis de pisada neutra. Por quê? Existem sim pessoas que podem estar apresentando ou não alteração em pisada, uma pisada pronada, uma pisada supinada. Existem inclusive pacientes, existem pessoas que podem apresentar, por exemplo, o pé direito com uma pisada pronada e o pé esquerdo com uma pisada supinada. E aí comprar um tênis apenas para pisada supinada vai, de certa forma, digamos, que servir para um pé, mas não vai servir para o outro. Assim, compre um tênis de pisada neutra. E aí, se você estiver apresentando alguma alteração no seu padrão de pisada, seja durante a marcha, seja durante a corrida, o ideal é que essa alteração ela seja corrigida através do uso de uma palmilha ortopédica, uma palmilha que vai ser feita personalizada para a sua necessidade. Por quê? Nem todo mundo que tem uma pisada pronada vai estar pisando da mesma forma, vai estar apresentando os mesmos pontos de pressão, vai estar apresentando as mesmas alterações a nível de tornozelo, de joelho, de quadril, de coluna. Então essas alterações elas têm que ser corrigidas de maneira individualizada, personalizada para a necessidade de cada um. Então se você tem uma alteração na sua pisada, você vai corrigir essa alteração por meio de uso de uma palmilha ortopédica. Então dê preferências para comprar um tênis de pisada neutra. O próximo ponto que eu digo aos meus pacientes é: qual é o objetivo que você quer com esse tênis? Você quer comprar um tênis para correr? Você quer comprar um tênis para poder realizar musculação? Porque é o seguinte: existem pessoas que realizam aí durante a corrida, né, o contato inicial do pé no solo com o calcanhar. Tem pessoas que realizam o primeiro contato do pé com o solo com a região do antepé. Enfim, esses diferentes padrões de corrida, de aterrissagem, eles vão gerar aí sobrecargas diferentes no nosso corpo. E se você está buscando um tênis para realizar corrida, o ideal é que esse tênis seja um tênis que tenha um amortecimento nessa região de calcanhar, seja um tênis que tenha um chamado drop alto, que é isso. O drop é a diferença na altura da região posterior do tênis e da região anterior. Então o tênis que tem um drop alto, essa região posterior dele é mais elevada devido a essa região do amortecimento e a região anterior ela é um pouco mais baixa. E tênis com drop zero são tênis que não tem essa diferença na altura, são tênis como o All-Star, por exemplo, né? Que são tênis retos, são tênis como o sapatênis, que eles são tênis que não são tão recomendados para a corrida, porque não vai ter essa proteção nessa região do calcanhar, mas são tênis aí que alguns profissionais recomendam para utilizarem durante a prática de musculação, devido à instabilidade que tênis com drop alto podem gerar durante a realização durante o treino, em uma academia, por exemplo, um treino profissional para membros inferiores. Existem aqueles também que defendem o treinamento descalço, a corrida descalça, enfim, isso é assunto para outro vídeo, e até porque as academias não permitem, né, você treinar descalço. Mas se você está buscando um tênis para corrida, então busque um tênis com um bom amortecimento, busque um tênis que tenha esse drop elevado, esse drop alto, e que se você já treina, se você já realiza a musculação e você não sente desconforto utilizando um tênis desse com drop alto para treinar, continue com ele. Mas caso você sinta instabilidade no seu tornozelo, no seu pé durante o treinamento inferior, durante a musculação, por exemplo, então tente trocar por um tênis com drop neutro, com drop zero, para ver se a sua performance vai melhorar durante o treino. Outra recomendação que eu digo aos meus pacientes é sobre o tecido do tênis. Então, por exemplo, a língua, aquela região que fica atrás do cadastro do nosso tênis, quando ela está presa no tecido do tênis, quando ela é uma coisa só, quando ela não é solta do restante do tecido do tênis desse tipo, geralmente, eles são feitos com tecido que permite uma maior dissipação do calor do pé. E aí os pés não vão esquentar muito durante
a realização do treino, durante a realização da corrida. E aí, pedindo que a temperatura do nosso pé se eleve mais, consegue reduzir aí a fadiga que a musculatura intrínseca do nosso pé vai sofrer durante esse treinamento. E aí, se a musculatura intrínseca do nosso pé ela fadiga, ela falha, então, os arcos plantares eles vão começar a desabar, eles vão começar a se alterar, os pacientes podem começar a sentir dor durante a realização do treino. Como eu disse, tênis que tem a parte da língua presa, geralmente, como eu disse, né, são tênis que na embalagem, na caixa ou no site vai estar dizendo que geralmente são tênis que você consegue utilizar ele sem meia, porque o tecido vai servir como se fosse uma meia, justamente por isso. Ele vai permitir uma maior transpiração, vai permitir uma maior dissipação desse calor que vai estar sendo gerado aí no nosso pé. Outra recomendação também é que essa região que fica atrás do nosso tendão do calcâneo, atrás do tendão de Aquiles, ela não pode ser rígida, ela não pode ser dura. O ideal é que ela seja feita de tecido, justamente para não gerar atrito nessa região, que é esse atrito ele pode gerar calos, ele pode gerar calcificação e até mesmo uma ruptura, uma tendinopatia ou uma tendinite. Já a região abaixo a ela, a região em torno, que vai ficar em torno do nosso tornozelo, tem que ser mais firme para impedir essa instabilidade no plano frontal, impedir essas entorses, essas inversões ou eversões do nosso tornozelo. Outro ponto importante também a se observar é o peso do tênis. Então tem tênis aí que pesam 250 gramas, 300 gramas cada, e durante o treinamento, durante uma competição, por exemplo, esse peso do tênis, essa gramatura, ela vai fazer diferença. Então, a forma mais prática aí de testear, de ver a importância disso, é quem aí já, para aquelas pessoas aí que já precisaram correr ou simplesmente caminhar com o tênis seco e depois choveu, molhou, pisou na lama, algo do tipo, e ele ficou molhado, ele ficou mais pesado. Como é mais difícil realizar esse deslocamento, realizar essa corrida com um tênis mais pesado, né? Então assim, o peso do tênis que é bem importante, né? Quanto mais leve, melhor. E por fim, é o tamanho do tênis. E aí, não pode ter um tênis que seja folgado demais, nem apertado demais. E aí, para saber se o tênis está ou não apertado, a gente não observa apenas aquele espaço que fica entre o nosso hálux, né? O nosso dedão do pé e o bico do tênis. A gente tem que olhar a região em torno dos metatarsos. Então, por exemplo, sandálias que tem bico fino, sapatilhas, por exemplo, que geralmente as mulheres usam, elas terminam gerando uma pressão muito grande nessa região do antepé, nessa região dos metatarsos, que aí termina os pacientes desenvolvendo, as pessoas desenvolvendo o chamado hálux valgo. Então é importante que essa região não seja tão apertada. E aí, geralmente, para garantir, a gente pega um tênis que seja um número maior do que o normal. Então, se eu calço 44, eu vou pegar um tênis 45, se eu calço 40, eu vou pegar um tênis 41, por exemplo. Mas aí, para ter a certeza, eu vou calçar o tênis, vou dar uma caminhada com ele e aí vou sentir ele no meu pé, vou sentir se realmente ele está firme, se não está, se está apertado, se não está. Lembrando que, claro, depois de um tempo de uso, esse tênis esse tecido ele vai afrouxar mais na região. Então assim, essas recomendações vocês vão encontrar em tênis de diferentes modelos, em tênis de diferentes marcas. Não se prendam a preço, não se prendam chutando aqui assim valores como exemplo, mas por exemplo, o tênis que for lançado agora no começo do ano, quando for no final do ano, quando já tiver lançado 3 ou 4 modelos após ele, esse tênis já vai ter baixado o valor de 800, de 1.000 para 300, 400. E aí o que acontece? Muitas vezes quando você vai olhar a descrição dos tênis, né, dos novos modelos que vieram após ele, é pouca coisa que muda, é 1, 2, 5 gramas, é uma cor diferente, é um design diferente, mas muitas vezes o material é o mesmo. Então assim, essas são recomendações gerais, né, a depender de cada caso, a depender do tipo de pisada, a depender da clínica de cada paciente, né, do tipo de queixa que ele tem, do tipo de disfunção ou até mesmo de doença que ele tem, essas recomendações vão precisar ser alteradas. Mas já é um ponto de partida aí para quem está apresentando dúvidas a respeito sobre o que buscar nos seus calçados. Então eu vou deixar o link aqui, que é o link que eu envio para os meus pacientes, com essas orientações e apresentando essas orientações sobre esses elementos que nós devemos prestar atenção no momento de comprar um tênis. Se você aí está apresentando alguma alteração na sua pisada, na sua corrida, no seu desempenho, ou está apresentando dores nos pés, no joelho, no tornozelo, convido você a acessar o link do meu Instagram, entrar em contato e agendar a sua consulta.